Está no Obras Póstumas, depois a gente dá uma olhadinha. Bom, eu dou uma olhada e confirmo para vocês. Vocês estão doidos para saber a resposta do Espírito Verdade, né? Nessa hora vocês não querem nem saber em que ponto que está do livro. A resposta do Espírito Verdade é uma resposta que me emociona cada vez que eu a releio. Ele diz assim: não te ajudar seria não te amar. Ah, é Nossa Senhora mesmo. Porque não tem outra maneira de reagir. Que ele estava assim, mas escuta, o senhor está falando que vai me ajudar nisso, vai ajudar naquilo, papapá, papapá. Mas e em relação às coisas materiais? O senhor também vai ajudar? Não te ajudar seria não te amar. Dá para a gente parar, né? Parar e absorver essa resposta, né? Olhem lá no livro dos Obras Póstumas que vocês vão... O meu ficou lá no carro, então meu livrinho Obras Póstumas. Mas depois eu confiro e deixo o recado, tá? O dia eu sei que é no capítulo que é 12 de junho. Vem, mas o ano é que me confundiu a cabeça aqui. Bom, seguindo. Então, ainda na página 12, aí vem uma outra coisa séria. O versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No momento atual, nós estamos vivenciando mais ou menos aquilo que aconteceu na época que Jesus veio. A corrupção cada vez mais intensa, a exploração de uma maneira interesseira de poucos em relação a muitos, cada vez mais complexa, a violência se manifestando de todas as formas, e no meio dessa confusão surgem falsos profetas. Não me cabe julgar, porque eu não dou conta nem de mim mesma, eu não conheço nem a mim mesma de uma maneira plena, quanto mais julgar alguém. Mas o que é que eu estou aqui colocando para nós outros? Vamos refletir a respeito de toda e qualquer novidade que nos seja apresentada em relação a Deus. Vamos ter atenção, vamos observar. Eu, na minha limitação, eu ainda fico só com sermões, diante de muita coisa que tentam me convencer. É questão de cada um. Mas nós precisamos conhecer. Lembra de uma palavrinha que eu disse lá no início? Convicção. Se eu tiver convicção, o falso profeta não vai me abalar. Pelo contrário, eu posso até ser amiga dele, por que não? Eu posso conversar com ele, por que não? Mas ele não vai mudar o meu princípio. Se eu tiver convicção. Se eu não tiver convicção, é mesmo. Aí eu me encanto com a novidade. Aí eu quero conhecer a novidade. E ao buscar conhecer a novidade, a gente às vezes sente dificuldades muito complicadas. Então, mas Jesus já tinha avisado aqui, ó. O importante, o que eu acho bonito, é que tudo que Jesus disse a gente está vivenciando. E se distrai, porque a gente às vezes não passeia muito. Esse passeio mais produtivo, pelo Novo Testamento, pelos sermões de Jesus. Nós vamos, tem aqui, na página 13, o 29, eu acho muito bonitinho. Diz assim: ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas.
A palavra autoridade, ela vem da palavra autor. Autor de boas ações. Autor de vivências de amor. Autor de posturas de equilíbrio. Você passa a ter autoridade. As pessoas vão olhar para você e vão te respeitar. Não é o diploma apenas. Né? Hoje em dia as pessoas estão estudando cada vez mais. Mas não é apenas o diploma que vai permitir que aquela pessoa tenha autoridade em relação a nós. Então, autoridade é quando você age de acordo com o que você está tentando falar ou está tentando mostrar. Não quer dizer que você já haja 100% dentro disso. Porque também é o livro dos Espíritos que diz o quê? A doutrina espírita, desculpe, que diz o quê? Que é o homem de bem não é o que já vive na sua plenitude. Ele já não estaria aqui na terra. Mas é aquele que se esforça cada dia para mudar o seu comportamento. Então, é aquele que se esforça cada dia para ter autoridade. Aí ele passa a ter autoridade. É por isso que tem muito pai que os filhos não acreditam e não respeitam. Porque talvez falte autoridade no pai. Pode ser que ele tenha autoritarismo, que vem lá de autoritário. Mas autoridade é quando ele traz em si a bagagem de conhecimento, de vivência. Não só conhecimento, mas de vivência. Traz o quê? Maturidade. Por isso eu acho interessante. Jesus ensinava como se tivesse, como tendo autoridade. Por quê? Se a gente não acreditar nele, por tudo que ele passou, né? Você diz assim, autor. Você disse autor. Autor. Uhum. 3 palavras. Uhum. Você podia repetir, por favor? Sim, agora as 3 palavras. Porque ensinava como tendo autoridade. Autoridade vem de autor. Autor, eu esqueci as 3. Não, é porque eu usei 3 palavras. Eu usei 3 palavras. Acho que nenhum de vocês vai lembrar. Até. Você vai lembrar depois eu lembro. Realmente eu me lembro que foi forte. Eu usei 3 palavras aqui. Hein? Eu acho que uma foi experiência. Nós vamos... Eu resumi em 3 palavras mesmo. Não tem importância, está gravado. Ainda bem. Ainda bem. Muito bem. Vamos então para o sermão profético, porque o tempo está rodando ali, ó. Meu Deus, nós só temos 25 minutos. Não dá 45 minutos ainda. Vamos acelerar. Vamos acelerar aqui. Então, 25 não, 35. Então, vejam bem, o sermão profético, eu vou passar ele mais rápido. O sermão profético é quando Jesus traz toda uma vivência dos fatos futuros. E ele vai dizendo o que vai acontecer. O sermão profético também consta de 3 evangelistas. Nós vamos pegar o 24 aí, que é de Mateus 24. Então, na página 15, no item 6, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Diante dos acontecimentos aqui de São Paulo, nesses últimos dias,
a gente sente uma espécie de ansiedade. Quem tem filho na rua, ai meu Deus, meu filho está na rua. Ah, eu não sei se eu vou em tal lugar porque eu não sei o que pode acontecer. Mas, na verdade, isso vem acontecendo aos poucos. Começou um pouco mais atrás, com agressões, com violências que as pessoas já nem sabem se pode ir no restaurante com segurança, né? Porque às vezes está ali tranquilo e tal. Não sabe se pode ir em templo com segurança. Nós temos tido notícias de templos, já começaram a chegar nas casas espíritas também, porque antes eles não entravam nas casas espíritas, acho que eles tinham medo dos espíritos. Agora eles já sabem pelos noticiários aí que espírito não... Então eles já estão começando a entrar também nas casas espíritas. E de forma, pegando as pessoas distraídas, lá em Fortaleza, o grupo estudando assim, numa rodinha, as bolsas no chão e tal, eles romperam 2 guardas na porta. 2. Eles anularam a ação deles, entraram e pegaram tudo que tinha daquelas pessoas que estavam estudando o Evangelho e a doutrina dos Espíritos. Então, as manifestações de violência têm se dado de toda forma. Mas Jesus vem e diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, mas não vos perturbeis. Ou seja, não nos desequilibremos. Se chegou o momento de passarmos por essa experiência, não nos perturbemos. Vamos nos acautelar fisicamente, porque é obrigação, mas uma cautela que não nos deixe traumatizados, que não nos deixe impedidos de manifestar a nossa condição de ser amigo, de ser familiar, de ser profissional. Não nos perturbemos a ponto de parar de estudar, agora eu não vou ali mais, porque agora está... Vamos nos acautelar, sem nos desequilibrar. Mas não sou eu que estou falando, é Jesus. Porque alguém pode falar, não, mas você está lá em Belo Horizonte, lá ainda é um fazendão. Não, lá também a coisa já complicou, né? Mas não é, eu não estou falando por mim, não. Eu estou falando para mim também. Vamos ver, orar, vamos vibrar em favor dos que estão tentando apaziguar e não nos percamos na perturbação. Está aqui, é Jesus, olha que coisa linda. Né? A gente às vezes entra em trauma, entra em processos até de depressão, mas Jesus falou, calma. Esse sermão traz algo também muito importante, sabe o quê? Este sermão nos ensina o desapego, o sermão profético. Por que eu falo em desapego? Tem uma passagem aqui que eu custei a entender, sabe? Ele fala assim, que se a gente estiver no telhado, que não desça. Eu vou procurar, está por aqui. 17? 17. Quem estiver no eirado ou no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa. Olha o desapego que nos ensina. Mas não é no sentido só material. É porque a gente, às vezes, se prende de tal forma, eu custei a entender essa afirmativa de Jesus. Até que um dia, numa dessas enchentes, eu vi algumas pessoas no telhado. Aí eu lembrei do sermão e comecei a pensar. Gente, se aquelas pessoas que estão lá descer do telhado agora, com a enxurrada que está passando, a água vai levar embora. Então, o que elas precisam? Preservar a vida para continuar a viver, continuar a ajudar, continuar a servir. Naquele dia eu entendi essa passagem. Porque às vezes não é enxurrada material, mas passa a enxurrada de outras coisas, vibratórias em torno de nós. E às vezes a gente quer descer para discutir o que não tem como discutir naquela hora.
A gente quer buscar solucionar o que naquele momento não tem muito jeito, porque a pessoa que está lá na enxurrada, ela ainda vibra de prazer naquilo que ela está vivendo. Então, o que eu preciso? Me manter fortalecida. Ah, mas eu vou esquecer então e abandonar, ignorar? De jeito nenhum. Mas nós vamos envolvendo com preces, com recursos à nossa disposição, até que surge o momento, é agora, joga a corda e puxa. Então, é algo, isso nos ensina desprendimento. Uma vez uma amiga minha, que é dirigente de uma casa espírita, falou assim, porque eu não estou saindo mais na rua aqui na minha cidade. Eu falei, mas por quê? Eu estou morrendo de vergonha. O que a cidade vai falar? Meu filho agora põe música alta na caminhonete e roda na cidade, parece um louco, e buzina alto e incomoda todo mundo. Enquanto eu pude, ele esteve na evangelização. Agora ele faz isso, eu tenho vergonha. Sabe por quê? As pessoas vão dizer assim, como é que ela, que é espírita, dirigente de casa espírita, tem um filho desse jeito? Por que ela não educa o filho dela? E eu disse para ela, se o seu filho não tivesse sido seu filho, ele estaria fazendo muito pior do que faz agora, há muito tempo atrás. Você conseguiu segurá-la até mais ou menos 13, 14 anos, evangelização e mocidade. Você forrou a intimidade dele com a base do conhecimento, da disciplina e do amor. Você deu a ele o que talvez em outro grupo ele não teria alcançado. Em outra família, melhor dizendo, ele não teria alcançado. Quando ele chegou naquele momento de usar o seu, como dizem alguns jovens, minha MI, minha independência, né? Então, estão usando a sua independência, agora compete a você dar tempo para que o Espírito se adapte às aflições que o próprio compromisso dele grita, chama, as afinidades do passado. Eu disse para ela, você não é capaz de medir a ajuda que você já deu a ele. E possivelmente vai continuar dando. Inclusive mais diretamente, porque no momento certo, ele sabe, pelo conhecimento que tem, que é a você que ele vai buscar. Que a única solução nessa cidade para ele é você, ele vai te buscar. Eu sei que é fácil falar isso, mas que não é fácil vivenciar. Porque você é meu. Não, se ele é meu filho, né? É o caso daquela senhora. Ela me olhou. Ai, Joselma, quer dizer que você, ele já veio de presente para você, porque você tem base doutrinária. E você colocou nele as sementes que estão lá guardadas. Ela, ela falou, pois eu vou aproveitar você aqui e eu vou sair na cidade com você. Uma cidade pequena. E realmente as pessoas olham, né? Primeiro porque é espírita. E agora o filho levado. Mas ela conseguiu, ela falou, de vez em quando eu falo com ela, ela diz, Joselma, ele continua aprontando, já foi preso, não sei o quê, mas eu aqui estou, de cabeça erguida, porque eu sou responsável pela casa espírita. E eu percebi, me disse ela, que eu tenho sido exemplo para outras mães. Mas é isso, gente. Quem está no telhado, não desça. Se mantenha no telhado do conhecimento doutrinário, no telhado da vivência dos ensinamentos do Evangelho. Não desça. Vamos nos permanecer lá. Mas não é para ficar lá de enfeite, não. É para ficar de lá, oferecendo recursos, para que outros também subam nesse abençoado telhado. Né? É muito bonito. Se me deixar aqui, é uma coisa. Vamos lá. Eu tenho que passar depressa.
Eu estou passando depressa aqui, porque senão nós vamos ficar... O tempo passa. Vamos passando. Já passei Lucas, lá na página 24. Ele também fala também sobre o sermão profético. E na página 26, fechando o sermão profético, 34. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Nós temos que estar preparados. O espírita, ele tem que estar preparado. Ele enche o estômago de comida e bebe e tal. De repente encontra com alguém, ai que bênção, eu estou precisando tanto de um passe. Não quer dizer que ele vai aplicar um passe no meio da rua. Mas ele vai olhar com amor e vai pacificar aquela pessoa. Se ele estiver cheio, ele está tão pesado que ele não aguenta nem pensar direito. Então, temos que ter um cuidado na maneira como nós vivemos, porque nós não sabemos a que momento nós somos chamados. Olha que Jesus já dizia isso. Aí depois vem dizer que é o dirigente do grupo, que é exigente. Ah, não, aproveitar que hoje ele não está por aqui, deixa eu comer. Não, gente. Não é o dirigente, não é o responsável. É a nossa consciência. É o nosso compromisso. É a nossa convicção. Quem tem convicção se baseia no compromisso assumido, né? E aí, ele no 36 diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Vocês acham que nós temos sido poupados de algumas coisas? Não estamos sendo poupados 0 a 0, não, né, gente? A gente tem passado, né? Nós temos passado experiências fortes, que a gente se balança e fala, será que eu dou conta? Então, não está saindo de graça esse tempo para nós, não. Mas vocês acham que nós temos sido poupados de outras coisas? Por quê? É porque nós somos espíritos iluminados? Eu sei que eu não sou. Sabe para quê? Eles investiram em nós. Eles nos prepararam. E agora, eles contam conosco. Nós vamos ser os instrumentos parceiros neste momento aí de acomodação das vibrações. Não precisa olhar para mim achando que... Não, eu sim. Nós todos. Nós estamos sendo poupados, não é por causa dos nossos belos olhos. No sentido aí da frase, né, de uma frase comum das pessoas. É por causa do investimento que foi feito em nós. Parem para pensar. Quanto tempo nós estamos estudando, gente? Aí tem alguém que fala assim, graças a Deus, eu só tenho uma semana que estou aqui. Tem jeito não. Tem jeito não, porque se tiver uma semana aqui, e o curso que já fez na vida? Olha o investimento que foi feito. Quantas situações difíceis nós saímos delas sem saber até como saímos. Quantos momentos de dificuldade na saúde que de repente houve uma reharmonização. Olha, gente, para pensar cada um o que já aconteceu em sua vida. Isso vai ser de graça, gente. Não é pagamento de dívida, não é isso. É manifestação de gratidão, agora é minha vez. Eu recebi tanto, eu reconheço o que eu recebi. Depois do reconhecimento vem o quê? A gratidão. Então agora, pela minha gratidão, eu vou fazer a outros, olha a lei de Jesus. O que eu gostei que fizessem para mim. Então eu vou fazer. É para isso que nós estamos aqui.
E o povo está calado, eu acho que eu assustei o povo. O povo está refletindo um pouquinho, porque nós aqui, os membros mais antigos da fraternidade, estamos muito felizes, porque eles estão começando a vestir a responsabilidade do que você acabou de dizer. A fraternidade de servidores de Jesus ligada à fraternidade dos discípulos, com respeito a todos os segmentos espíritas e com respeito a todas as outras religiões, a parcela que eles deram de campo de atividade para nós foi essa. Aprimorem-se para que vocês levem esse cristianismo avante, ultrapassando as dificuldades que ainda virão. Porque precisa quem esteja firme, que é o que Joselma está colocando aqui, para que possamos levar, e eles bem preparados, né, estejam firmes também para passar para outros. E o cristianismo verdadeiro, o cristianismo redivivo que ela salientou logo no começo, ultrapasse a finalidade fundamental da fraternidade, nosso aprimoramento para realmente ajudar e consolidar o próximo a seguir com Jesus. Pois é. E aí, a gente entra no Sermão do Cenáculo. E este Sermão do Cenáculo vem confirmar o que ele acabou de nos dizer. Porque a gente só vê o Sermão do Cenáculo assim. Ah, porque Jesus prometeu o Consolador. Mas esse Sermão do Cenáculo, ele é fantástico também. E aí, neste sermão, nós vamos encontrar algumas daquelas afirmativas de Jesus que eu admiro muito. Quando ele diz, e nós vamos na página 28, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se eu não conhecesse, eu naqueles tempos lá, nessa minha tendência de criticar, eu diria assim, que jovem pretensioso esse, hein? Surge assim, não sei de onde, e agora vem dizer que ele é ele poderia ter sido mais humilde, eu iria dizer, poderia ter dito assim, eu sou o caminho, e ele diz, eu sou o, artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ainda uso ninguém. Eu ia dizer lá na época, mas que prepotência. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas, na verdade, isso que ele está dizendo não é por prepotência. É aquilo que eu disse para vocês aqui no início, é convicção. Então, quando ele diz, nós, da fraternidade, não é por prepotência, não. Ele está achando que ele é melhor do que os outros. Ele diz com todo respeito aos outros segmentos. Não é por prepotência, não. É por convicção. Então não tem que pisar no sapato alto, não é por vaidade, porque eu sou da fraternidade. Ao contrário, a humildade daquele que tem convicção de que é e por que é. Tem que dar o exemplo e tem que agir como tal. Tem que ter autoridade. Eu sei que é pancada isso, mas o que eu vou dizer? Deixa eu te falar para vocês. A menina que fez o material para mim, ela copiou de um evangelho que, em vez de consolador, está ajudador. Eu sugiro que depois vocês troquem para consolador. Acho que tem umas 4 ou 5 palavras aí, ajudador, na página 29, na página 30, na página 33. Em vez de consolador, de onde ela tirou, está lá ajudador. Por questão da tradição, que a gente está acostumado com a palavra consolador, depois vocês, por favor, corrijam aí, tá bom? Mas, nesse sermão do cenáculo, há 2 situações claras para mim.